Boa tarde, galera. Salve, salve. Estamos começando mais um Bregoso Cast, edição política, que será exibido nos dias 22, 23, 24 e 25 através do nosso Instagram e do nosso YouTube. Aproveitando, se inscreve lá no canal Bregoso Cast e segue a gente nas redes sociais, @BregaBregoso, vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês. E hoje a gente vai estar recebendo uma liderança aí política jovem, dessa nova geração aí de políticos que está surgindo, que vem com as propostas interessantes aí. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aí para todo mundo aí para todo mundo que está nos assistindo e para o pessoal aí, para os seus eleitores aí. Primeiramente, boa tarde, Eliabe, boa tarde a todos os amigos e amigas que compõem o Bregoso Cast. Cumprimentar também, principalmente, todos que nos escutam, que nos assistem. Agradecer a vocês pelo espaço. Sou Lula da Fonte, um jovem de 21 anos que sonha em dias melhores para Pernambuco e quero contribuir com o futuro dos pernambucanos e brasileiros. Lula da Fonte, a gente estava lendo aqui um pouco aqui sobre tua história, a gente vê que tu tem uma luta, uma causa muito forte em defesa animal, pela educação também. Eu queria que tu começasse falando aí um pouco disso aí, um pouco das tuas principais propostas aí que tu quer fazer, caso seja eleito aí para deputado federal. Eliabe, através do mandato do deputado federal Eduardo da Fonte, eu pude apresentar alguns projetos de lei. Cito como referência o PL 2564 do ano de 2021, que proíbe os testes de cosméticos em animais. Na União Europeia, esses testes já foram 100% abolidos e no Brasil a gente ainda sofre por esse retrocesso, porque pegam cachorros, gatos, porquinhos da Índia, coelhinhos e submetem a teste de produtos de cosméticos, torturam os animais e muitas vezes isso ocasiona até o óbito. Então, isso é um grande retrocesso. A gente vai estar lutando para abolir esses testes de cosméticos em animais e para que os produtos que vierem de fora do Brasil terem uma taxa dizendo se esse produto é cruelty free ou não, que quer dizer livre de crueldade em animais. Então a gente pôde apresentar esse projeto de lei, ele já está tramitando na Câmara Federal, está nas comissões da Câmara Federal e a gente espera brevemente, se Deus quiser, eu lá ano que vem, a gente está dando celeridade para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Segundo estudos, 119 milhões de animais por ano no mundo inteiro são submetidos a esses testes e a gente aqui no Brasil especificamente não pode mais sofrer com isso. A gente vendo o cenário no mundo lá fora, como em relação a esses testes de animais e, tipo, o que isso beneficia a população, esses testes em hamster, em cachorro, em gato, ou o que for. Só para a população ficar ciente aí, porque, tipo, a população pensa, isso existe, há muito tempo existe. A população se beneficia com isso ou não? E como tá aí os países lá fora que são exemplos para o mundo em relação a isso? Na verdade, não beneficia a população em nada, Eliabe, pois através dos testes de animais em animais de cosméticos não beneficia em nada. Por quê? Porque já tem métodos muito mais eficientes, como as células in vitro, que imitam as células humanas, mas porque os laboratórios não querem pagar esses testes mais caros in vitro, acabam submetendo os animais a essas situações deploráveis. Mas isso não beneficia a população em nada. Pelo contrário, acaba por tirar os direitos dos animais que acabam torturando, como eu lhe disse. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar trabalhando para abolir isso e para que os laboratórios usem métodos mais eficazes e, se for preciso, até mais caros também para eles, porque através desse lobby dos laboratórios, eles colocam os animais nessa situação. Isso não pode estar acontecendo e aqui no Brasil, como eu disse, a gente vai estar lutando para abolir isso. E essa tua proposta de circulação de animais aí em locais públicos, ali como shopping, como padaria, supermercados, como isso pode ser regulamentado aí, junto, tanto com a população, tanto para o pessoal que tem o seu comércio ali aos arredores, ali, onde a pessoa quer circular com o seu bichinho. Verdade, Eliabe. A gente pôde solicitar através de decreto a todos os prefeitos dos 184 municípios do estado de Pernambuco
a livre circulação de animais domésticos, isso é, gatos e cachorros, em restaurantes, supermercados e padarias. A gente acredita que isso pode ser regulamentado, é necessário, porque as pessoas precisam, às vezes, para manter a sua sanidade mental, para sair de casa, percorrer esses lugares que estão no dia a dia de todo mundo com os seus animais. Não vejo problema algum nisso e a gente pode estar colocando os animais, que são esses entes queridos tão importantes para as pessoas, para andar nos supermercados, restaurantes e padarias. A gente tem uma contribuição grande nisso. Eu estava lendo aqui também, estava vendo tua história aqui, vendo tuas emendas, eu fico lendo aqui, fico até encantado aqui vendo aqui. Tem uma coisa que me deixa muito em dúvida, uma dúvida aqui, o que é IPI como é esse negócio aí de isentar a cobrança do IPI em motos que você escreveu aqui, colocou. O que é isso? Na IPI, para a verdade, população aí que está nos assistindo entender melhor, né? Que aí, ele vai isentar IPI, mas quer saber o que é isso aí, o que é esse tal de IPI? a gente vive num país que tem uma carga tributária extremamente exacerbada. E os mototaxistas, motofrentistas são a classe que sofrem da precarização do mercado de trabalho e eles precisam receber todos os incentivos necessários para continuarem trabalhando. A gente tem um projeto de lei que isenta o IPI de motos de até 250 cilindradas para que os mototaxistas possam estar realizando o seu trabalho com excelência e não se preocupando em pagar uma carga tributária tão alta que tem uma incidência exagerada esse IPI no valor das motos. A gente vê produtos, por exemplo, como cigarro, que tem uma incidência de IPI de 30% sobre o valor do produto, de 25% na verdade do valor do produto cigarro, e as motos, que são um produto que são necessárias para a livre circulação das pessoas, em especial dos mototaxistas, tem uma incidência de 30% do IPI. É um imposto extremamente exagerado, então a gente quer contribuir para que os mototaxistas possam circular e fazer os seus trabalhos com excelência, porque eles enfrentam, como eu disse, uma grande precarização do desemprego e do mercado de trabalho. O que falta aí para os mototaxistas ter uma regulamentação aí do Estado? Ou se já tem, né? Se eu estou sendo ignorante nessa pergunta. Carece do poder público uma atenção especial a essa classe dos mototaxistas. A gente, sem dúvida nenhuma, enfrenta um grande problema na carga tributária, não só dos mototaxistas, mas em todas as classes do povo brasileiro. E os mototaxistas, como eu disse, é uma classe que tem que ter um olhar especial do poder público, porque eles enfrentam o desemprego e eles têm que estar recebendo o máximo de incentivos necessários para continuar botando a comida na mesa, continuar pagando as contas, e a gente quer contribuir com essa classe, que carece ainda de um olhar do poder público. Hoje é difícil ser mototaxista em Pernambuco. Sem dúvida nenhuma, tem que receber mais incentivos para ser um mototaxista. A gente tem que, através de políticas públicas de isenção, de impostos, porque a gente paga uma carga tributária extremamente exagerada, a gente está olhando para classes como os mototaxistas de forma especial e com carinho, que é como eles devem ser vistos e olhados pela sociedade. A gente passou por uma grande pandemia e os mototaxistas foram uma das classes que continuaram a prestar os seus serviços com excelência. Então, eu gosto de ouvir isso aí que está falando, porque a página do Brega Bregoso tem muito mototáxi, motoboy, galera que trabalha aí com aplicativos, Ubermotos, inclusive, pessoal aí que entrega aí comida pelo iFood, e a gente vê que é difícil trabalhar. O pessoal, às vezes, está aí enfrentando chuva, enfrentando ruas de difícil acesso para ganhar, às vezes, R$2, R$1 aí por uma entrega, tá entendendo? Então, a gente vê que isso é complicado. Isso tem a ver com a reforma trabalhista também, em relação ao que tu falou? Veja, Eliabe, a reforma trabalhista, sem dúvida nenhuma, tirou alguns direitos do trabalhador pernambucano e brasileiro. Inclusive, o deputado federal Eduardo da Fonte, meu pai, votou contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência também, que tirou direitos dos aposentados. Em relação aos mototaxistas, claro que com
a reforma trabalhista, os índices de empregabilidade caíram, as empresas tiveram que se readequar. Então, infelizmente, os trabalhadores tiveram que se readequar. Então, infelizmente, os mototaxistas são pessoas que enfrentam, como qualquer outro, a precarização atual do mercado de trabalho e a precarização geral do povo brasileiro. Então, a gente tem que olhar de forma muito especial para esses trabalhadores que, como você disse, enfrentam chuvas, enfrentam as adversidades do clima, enfrentaram uma pandemia e eles continuaram entregando, como você disse, iFood, Rappi, os aplicativos, eles continuaram fazendo os seus serviços com excelência da forma que sempre fizeram. Então, ainda carece do poder público um olhar especial a essa classe. Vamos falar um pouco de educação, que é a base de tudo aí. Tenho certeza que você teve uma formação boa. E queria saber de você, candidato Lula. Qual é a tua visão para a educação, as tuas propostas, o que tu vê aí de errado e o que pode dar certo na educação do nosso estado? Eliabe, embora a educação seja um direito constitucional que deveria ser assegurado para todos os brasileiros, a gente vive em um país que tem mais de 11 milhões de analfabetos. Isso é um termômetro que mostra que os nossos índices de educação ainda são baixíssimos e a gente precisa trabalhar para melhorar isso. Isso se deve a uma série de fatores. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, a gente tem 184 municípios que são de múltiplas realidades diferentes, com zonas rurais, engenhos, distritos, e muitas vezes esse pessoal da zona rural, essas crianças da zona rural, não têm condições de ter direito a um ônibus, de ter direito a um deslocamento necessário para as escolas e acaba isso ocasionando uma evasão escolar. Isso também se deve à valorização da classe dos professores, que precisa ser valorizado, à falta de materiais didáticos nas escolas, e a gente tem que estar trabalhando para mudar isso. Através do deputado federal Eduardo da Fonte, a gente pôde apresentar também o projeto de lei 4365, que institui que as crianças, assim que chegam nas escolas, tenham direito a uma refeição e, posteriormente, tenham direito a outra no recreio, porque muitas vezes as crianças chegam com fome nas escolas e não conseguem prestar atenção, não conseguem absorver o conhecimento da forma necessária, e aí o povo muitas vezes pergunta, mas como é que vai ter verba para dar 2 refeições nas escolas? É muito simples, a gente vive num país que tem 218 milhões de pessoas e a gente produz muito mais comida que o necessário para alimentar toda a população brasileira. E a gente, mesmo assim, ainda tem 116 milhões de pessoas que sofrem por algum tipo de insegurança alimentar. Isso se deve a uma má distribuição do poder público dos alimentos. A gente precisa defender programas sociais como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra o excedente do pequeno trabalhador rural e redistribui instituições carentes, ONGs, orfanatos, asilos do poder público. Então, o que não falta são alternativas para a gente estar garantindo a segurança alimentar, não só para as crianças nas escolas, para terem um ensino necessário, um ensino digno e também uma merenda de qualidade. A gente tem que assegurar a alimentação básica nas escolas, tem que se ater a questões importantes como a valorização da classe dos professores. Recentemente aprovaram o piso salarial dos professores, foi uma grande vitória, mas a gente vê que nos países mais desenvolvidos do mundo, na Finlândia, na Suíça, os professores ainda são muito mais valorizados do que em países que nem o Brasil. E aí a gente vê a diferença nos índices educacionais, que são muito maiores e muito melhores. Então a gente precisa inverter essa pirâmide da educação, dar principalmente categoria, melhoria ao ensino básico, o ensino do começo, para que o aluno não se torne posteriormente um analfabeto que tenha evasão escolar, porque a gente vive num país, como eu disse no início, que tem mais de 11 milhões de analfabetos. Isso é um índice absurdamente alto. Aí, você falou agora evasão escolar. É uma realidade na periferia. Eu nasci e criado ali no Alza Bonifácio, na Bomba do Metério. Estudei em escola pública a minha vida toda, tanto no ensino fundamental,
ensino médio. E, tipo, o que fazia o aluno sair da escola? Era uma menina que engravidava muito cedo, era um rapaz ali que tinha que trabalhar, ou trabalhava ou estudava, tá entendendo? Quais seriam tuas medidas aí para diminuir essa evasão escolar na periferia, que é uma realidade muito nua e crua ali. Tipo, às vezes não tem como a gente escolher ali. Ou a gente estuda, ou a gente morre de fome. Ou a gente trabalha, ou a gente estuda. Tá entendendo? Você, como deputado federal, você ganhando aí para deputado federal, qual seria tua estratégia aí para poder a gente conseguir mudar isso? Sem dúvida nenhuma, a evasão escolar ainda é um problema muito latente na sociedade pernambucana e brasileira como um todo. Então a gente precisa dar o máximo de atenção necessária para que as crianças tenham credibilidade, tenham se sintam à vontade para estudar, para ir à escola, porque a gente sabe que isso através de políticas didáticas, de estar renovando o ensino, está trazendo a internet para as escolas também, isso é uma questão muito importante. A gente vive num mundo cada vez mais globalizado e a gente tem que trazer, através de didáticas lúdicas, vontade para as crianças irem para a escola. Então, sem dúvida nenhuma, na periferia e também na zona rural dos municípios pernambucanos, a gente enfrenta uma grande evasão escolar, também pelo transporte que não é adequado, o acesso a ônibus de qualidade para levar as crianças para as escolas. Muitas vezes até elas moram perto das escolas, mas não se sintam à vontade para ir estudar diariamente, não tem o incentivo necessário da família, mas a gente, através de políticas públicas e através dando prazer às crianças irem para a escola, valorizando classes importantes como os professores, para que eles diariamente deem a atenção necessária às nossas crianças, a gente vai estar mudando essa realidade que não se inverte do dia para a noite. Isso carece de uma série de investimentos por parte do poder público na educação e eu quero estar lá na Câmara Federal para contribuir com a educação que é tão importante, que muda o presente, muda o futuro e é a maior ferramenta para a gente estar modificando e transformando a realidade das nossas crianças e do povo brasileiro como um todo. Você, como um cara jovem, aí, 21 anos de idade, deve estar atenado aí a todo esse movimento do brega funk que viralizou aí no Brasil e até no mundo nesses últimos anos. Eu queria ver da tua visão aí, tô vendo esse movimento aí explodir dessa forma aí. Como um deputado federal poderia contribuir e fortalecer esse movimento? Como é que tu chegando lá, ganhou a eleição, chegou lá em Brasília, o que é que tu poderia fazer ali pelo brega funk? Qual seria a tua ideia, a estratégia ali? Que é um movimento, é uma cultura hoje, né? No Estado, movimenta a família, movimenta dinheiro, tem emprego, gera emprego também. Então, tu vendo isso, vendo essa explosão aí, qual seria a tua ideia em relação a isso aí? Bom, Eliabe, a gente no Recife aqui vive no berço do brega funk, sem dúvida nenhuma, é uma cultura que deve ser valorizada e que deve carecer de todo o empenho, de toda a atenção do poder público. Recentemente a gente teve uma grande vitória que foi aqui no Recife, especificamente, o brega virar patrimônio imaterial. Mas a gente tem que estender esse projeto não só para o Recife, mas em todo o estado de Pernambuco e em todo o Brasil. Isso não se dá meramente por uma formalidade, mas se dá principalmente para que órgãos como o IFAM, por exemplo, que fomentam a cultura, possa fomentar também o brega funk, sem dúvida nenhuma, é um movimento que a gente tem muita alegria, que leva alegria para as comunidades, para a periferia. Então eu não tenho dúvida que a gente lá em Brasília tem que contribuir, tem que arregaçar as mangas para cada vez mais esse movimento do brega funk crescer. E também a gente enfrenta um grande preconceito no brega funk, porque tem gente que não acha bonito, gente que vem de baixo, gente que vem da periferia, ganhando dinheiro, sustentando suas famílias, e eu acho isso bonito, acho isso realmente uma cultura riquíssima que é o brega funk, que deve ser extremamente valorizado, deve ter toda a atenção do poder público, porque tira famílias da depressão, leva alegria para a comunidade. Então, sem dúvida nenhuma, deve ser glorificado, deve ser valorizado, acima de tudo, porque é um trabalho digno como qualquer outro.
E mais do que um trabalho, eu vou ainda mais além. Leva alegria, leva entretenimento para as comunidades. Então a gente tem que valorizar cada dia mais o nosso brega funk, que é um patrimônio imaterial não só do Recife, mas em Pernambuco e do nosso Brasil. E a gente vai trabalhar para fomentar o brega funk lá em Brasília também. Ontem, estava entrevistando um candidato, eu aprendi o que é uma emenda parlamentar. Tipo, você como deputado federal vencendo essa eleição, você destinaria emendas parlamentares aí para o brega funk, para o movimento, sim? Com certeza a gente tem que destinar emendas para as diversas causas importantes da nossa sociedade, seja na saúde, na educação e, por que não, também na cultura. O brega funk faz parte da cultura recifense pernambucana e deve ter o total aparato do poder público, em especial do deputado federal, que tem direito a emendas impositivas, e a gente tem que dar a total atenção para movimentos como o brega funk. Através do deputado federal Eduardo da Fonte, ele destinou emendas importantes na saúde, na educação, na infraestrutura, que estão transformando a realidade de vários municípios pernambucanos. E eu quero me somar também ao movimento brega funk para a gente estar ajudando isso que é tão importante lá na Câmara Federal. Tu escuta um breguinha também, candidato? Gosto de escutar. Boto no carro de vez em quando. Não tenho o dom de ser muito dançarino, não, mas escutar eu gosto. Tem jingle lá na tua campanha lá de brega funk? Tem jingle. É mesmo? Tem uns 3 logo. O pessoal gosta, né? Quem tá curtindo puder bastante. conferir no Instagram tem um bocado. Mas tem vídeo de você dançando ou não? A gente tenta, né? Se esforça. Não dá pra saber fazer tudo, mas a gente se esforça. Deixa pra quem sabe. Né? Mas enfim, candidato. A gente tá vendo aí, por exemplo, um aumento absurdo aí na tarifa de energia. Eu mesmo moro num apartamento que eu acho que tem 40 metros quadrados. E a energia vai lá em cima, eu não estou nem em casa. Entendeu? É uma coisa que já gasta naturalmente. Eu vejo que existe programas tipo de baixa renda, que a pessoa consegue pagar energia um pouco mais barata, mas eu vejo que muita gente não sabe que isso existe. Tá entendendo? Eu vejo, e como seria você como candidato trazer um pouco, baixar um pouco esse valor aí da CELP aí, das energias, que está muito alta, homem. Tu não tá achando, não? Verdade, Eliabe. A CELP e a Neo Energia, ao longo desses anos, vem sangrado muito o povo pernambucano. Tu não acha que, por a gente ter apenas uma empresa nisso aí tomando conta da energia do Estado, isso não deixa só ela ali dominando isso e ela coloca o preço que quiser? Com certeza, eu vou chegar nesse ponto. A gente vê na pandemia mesmo, a própria CELP baixou um decreto que não iria aumentar a bandeira tarifária da energia elétrica enquanto a gente enfrentasse a Covid-19. Mesmo assim, a gente enfrentou aumentos sucessivos na conta de luz. Em junho da pandemia, julho, a gente teve grandes aumentos de mais de 5% e a CELP toda hora empurrando na goela do povo pernambucano a bandeira vermelha 2, que é a mais cara que tem, alegando que estava difícil gerar energia e por isso teria que aumentar mais ainda. E a gente sabe que isso é um absurdo. Em períodos que não é difícil gerar energia, a CELP mesmo assim empurra a bandeira vermelha 2 e isso é inconstitucional. Isso vai de encontro ao próprio decreto da CELP e a gente quer ser uma voz ativa lá em Brasília para estar freando esses aumentos sucessivos da conta de luz, porque a Neo Energia e a CELP, que tem esse monopólio da energia elétrica aqui, na distribuição de energia elétrica para o povo pernambucano, vem sangrando ao longo desses anos esses cidadãos de bem do estado de Pernambuco. Então, a gente tem que trabalhar para quebrar esse monopólio também, por que não outras empresas entrarem no ramo e oferecerem um serviço de mais qualidade, mais barato, que isso é possível. A CELP não faz isso porque tem um monopólio estatal, embora seja uma empresa de companhia mista, ela é a única que distribui energia elétrica no nosso estado, então a gente tem que estar lutando para dar incentivos que outras empresas entrem nesse mercado também. Não adianta a CELP, que já mostrou que não tem empatia nenhum com
o povo do estado de Pernambuco, juntamente com a ANEEL Energia e a ANEEL, que deveria ser a agência reguladora disso tudo, também não faz nada para frear esses aumentos sucessivos. Então, Pernambuco precisa de vozes ativas na Câmara Federal que reclamem dioturnamente, se for necessário, desses aumentos, que não pode continuar assim. Com essas chuvas aí, tu acha que vai dar uma baixada aí um pouco nessa conta de energia? Era para dar, né? Mas a CELP, como sempre, empurrando na goela dos cidadãos pernambucanos aumentos sucessivos na conta de energia, junto com a Neo Energia, essas duas empresas que ao longo desses anos não têm credibilidade nenhuma, empurram na goela dos nossos cidadãos e principalmente viram as costas em momentos difíceis, como foi o momento de pandemia, como foi as chuvas, e infelizmente a gente tem que se ater a isso. Eu queria. Pode beber uma água, fica à vontade aí. Beber uma água, dar uma respirada, a gente tá só começando. Essa correria da campanha. A correria, né? Muito cansado aí nessa campanha. Tá dando para dormir? Da gente dorme em média 3 horas e meia, 4 horas por dia. É mesmo. É complicado. Né? Luta. Ô, candidato, a gente vê que na periferia tem muitos problemas. Um deles é a saúde, né? Tipo, muitas vezes a pessoa da periferia morre sem saber nem o que tem, entendendo? Porque a gente não chega a ter um diagnóstico, não chega a ter um exame, é uma coisa que não tem hoje na população. Então, eu queria saber de você, existe uma proposta para atender essa demanda aí da periferia em relação ao pessoal conseguir fazer seu exame, conseguir fazer suas consultas? A emergência a gente já sabe que é complicado de todo jeito, mas pelo menos a gente poder saber o que é que a gente tem, para pelo menos se acontecer alguma coisa, a gente saber o que houve, né? Verdade. A gente tem o nosso sistema único de saúde que, embora tenha suas vantagens, ainda carece de uma atenção maior do poder público. Infelizmente, para marcar uma consulta com os médicos demora muito, muitas vezes para ser atendido é um verdadeiro parto, e quando chegam até os médicos, eles não conseguem pegar através do Sistema Único de Saúde as prescrições dos remédios necessários para fazer os tratamentos. Isso não só em tratamentos do dia a dia, de gripes, de virose, mas principalmente de doenças como câncer, como doenças degenerativas. Os médicos passam as prescrições, as receitas e e o povo não tem acesso aos remédios. A gente vê, por exemplo, doenças raras como a atrofia muscular espinhal, a AME, que tem um remédio para ser curado. Crianças já nascem com essa atrofia muscular e para o tratamento seguir tem que comprar um remédio chamado Zolgensma, e esse remédio custa mais de 11 milhões de reais. Isso é um absurdo. Imagina uma pessoa de classe média alta não pode ter acesso a esse remédio, imagina o pessoal da periferia. Então, a gente tem que, através da judicialização da saúde, também buscar assegurar medicamentos de qualidade para que o povo possa se tratar e ter acesso a esses tratamentos através do SUS. O SUS é bom, o SUS tem serviços importantes para o povo brasileiro, em especial o povo pernambucano, mas ainda carece de oferecer à população, não só das periferias, mas em toda a população, os medicamentos necessários para fazer os tratamentos. Então, a gente tem que estar lutando, em especial nessa pauta de doenças raras e do câncer também. O meu pai, deputado federal Eduardo da Fonte, tem um trabalho pautado em relação a isso. Ele botou uma emenda parlamentar, você perguntou o que significava a emenda parlamentar, e o deputado federal Eduardo da Fonte pôde, através de uma emenda parlamentar, colocar 7 milhões de reais para comprar um acelerador linear, que é uma máquina de última geração para tratar os pacientes com câncer fazendo radioterapia. A gente só tem 5 máquinas dessa espalhadas no estado, 100% SUS. Imagine se pelo menos cada deputado federal botasse emenda para comprar um acelerador linear. Iam ter mais 25 e só um comprou, que foi o deputado federal Eduardo da Fonte. A máquina, inclusive, já está no Hospital do Câncer, fazendo radioterapia diariamente para os pacientes, e a gente precisa
ter iniciativas como essa do poder público, oferecer os equipamentos necessários, dar acesso aos remédios necessários à população, porque através das emendas parlamentares a gente pode estar fazendo isso também. O deputado federal Eduardo da Fonte pode conferir aí, Eliabe, ele é o deputado que mais destinou emendas para hospitais durante os seus mandatos. Hospital do Câncer, Maria Lucinda, Fundação Altino Ventura, Hospital Tricentenário, e a gente quer contribuir com isso também. Máquinas como um acelerador linear são muito importantes para as pessoas que têm o sofrimento de passar para um tratamento de um câncer que só a pessoa e só as famílias dessas pessoas sabem o quão sofrido isso é. A saúde pernambucana, na tua visão hoje, carece de mais hospitais ou de mais recursos? A gente tem hospitais que dariam para atender a população, mas carecem de mais recursos e carecem de mais incentivos para os profissionais de saúde, para os médicos, enfermeiros, agentes de saúde executarem os seus serviços com excelência, valorizando essa população, essa classe no caso, e dando os equipamentos necessários que eles precisam para fazer suas operações e para fazer os tratamentos necessários, não só em doenças raras e não só no câncer, mas em todo o dia a dia da população. Ô candidato, a gente viu que nessa pandemia o pessoal em casa, né, despertou a curiosidade mais afinco pela internet. Então a gente começou a utilizar mais a internet, começou a ter mais ideias, começou a inventar mais coisas, entendeu? Então a gente vê o jovem periférico teve um grande acesso ali à tecnologia. Então a gente vendo esse jovem pernambucano ali criando conteúdo, tendo acesso à tecnologia, tá entendendo? Na tua visão, você como deputado, você ganhando essa eleição, você como deputado federal, como poderia contribuir aí para o jovem pernambucano e a tecnologia? A gente vive num mundo cada vez mais globalizado, Eliabe, e aplicativos como o Instagram, como o TikTok, sem dúvida nenhuma, levam alegria para o jovem periférico, e a gente tem que incentivar cada vez mais o acesso à internet aos jovens, não só na questão do entretenimento, do lazer, que obviamente é muito importante nas comunidades, em todo o estado de Pernambuco, em todo o Brasil, em todo o mundo. Mas a gente tem que levar isso também, esse acesso à tecnologia, às escolas, para posteriormente uma inserção adequada dos jovens no mercado de trabalho. É fundamental que as escolas públicas ofereçam pelo menos um curso de Excel básico aos alunos, para eles estarem se inserindo no mercado de trabalho e não precisarem aprender isso depois da escola, porque a gente aprende coisas que muitas vezes não são nem um pouco usadas no futuro dos jovens, e mesmo assim a gente é obrigado a aprender. E um curso básico de Excel deveria ser oferecido pelo poder público através das escolas públicas, e a gente tem que trabalhar para cada vez mais ter uma uniformização nesse acesso à tecnologia de todos os jovens periféricos e dos jovens pernambucanos como um todo. E por que hoje não tem isso? Infelizmente, carece de uma atenção maior do poder público. A gente quer estar em Brasília também para estar destinando recursos para as escolas. Como eu disse, também o deputado federal Eduardo da Fonte é o deputado que mais destina emendas para a construção de escolas no estado de Pernambuco, através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Então a gente tem que cada vez mais levar tecnologia às escolas. Também, não só aqui na capital, mas no interior, na zona rural, para cada vez mais essa tecnologia não ficar só aqui, mas ser uniforme e atingir os 4 cantos do nosso estado de Pernambuco, os 184 municípios, 185 contando com Fernando de Noronha. A gente tem que lutar para cada vez mais os jovens terem acesso à internet. Isso também passa muito por um incentivo da educação. Os jovens vão ter mais vontade de ir no colégio, tendo acesso à internet nas escolas, porque eles vão ter atividades mais didáticas, mais lúdicas, e principalmente vão ter acesso a esse mundo globalizado que a gente tem hoje. Seu candidato, a gente vê uma ascensão muito grande de clubes de robótica nas escolas estaduais. Eu queria que tu falasse tua visão. Isso poderia ser uma matéria
né, nas escolas, uma disciplina, e como seria uma isenção, por exemplo, no mercado de trabalho. Tipo, se eu for o cara, o mais tampa em robótica, como é que eu poderia trabalhar nisso aqui em Pernambuco? Onde é que eu poderia achar emprego sobre isso aqui? Bom, Eliab, sem dúvida nenhuma, esse tema da robótica é um tema que está cada vez mais em ascensão no nosso estado. A gente tem, através das escolas públicas, um acesso à robótica que ainda deve ser mais aprimorado. Graças a Deus eu pude ter a oportunidade de estudar em escola particular. Quando eu estudei, já tinha isso de clube de robótica e agora a gente vê com muita alegria isso chegando e se uniformizando em todo o estado de Pernambuco, então deve virar cada vez mais uma matéria muito importante. Como eu disse anteriormente, a gente estuda tanta coisa, entre aspas, que nenhum conhecimento é inútil, mas, entre aspas, a gente estuda algumas coisas que são inúteis, que a gente não vai usar nunca na nossa vida. Então a gente precisa dar acesso a cadeiras importantes, a matérias importantes nas escolas, como a questão da robótica, porque sem dúvida nenhuma está cada vez mais em ascensão, não só na educação básica, mas no poder público como geral, como inserção no mercado de trabalho. Então é fundamental que os jovens tenham acesso a isso, a como montar softwares, como fazer startups online. Isso também é motivo muito importante e deve ser um debate cada vez mais aprimorado pelo poder público, esse acesso à tecnologia. Como eu disse, a gente tem que uniformizar cada vez mais esse acesso à internet nas escolas e através do poder público, através das emendas parlamentares do deputado federal, eu quero estar também enviando recursos para a educação básica dos municípios, para a gente estar conseguindo assegurar isso. Como eu disse anteriormente, o deputado federal Eduardo da Fonte é o que mais destina emendas para a construção de escolas em municípios de pequeno e médio porte no estado de Pernambuco. Isso é muito bom porque em municípios que têm uma grande zona rural, que não tem às vezes acesso a um ônibus de qualidade para deslocar as crianças para as escolas, a gente pôde estar levando transportes através das emendas parlamentares, pôde estar levando escolas de 13 salas, escolas de um padrão realmente muito alto, padrão muitas vezes que uma escola particular não tem. O FNDE pode oferecer essas escolas de 13 salas de aula que são uma construção realmente muito bonita. Eu tive a oportunidade de visitar em alguns lugares do estado de Pernambuco, nos municípios na Mata Norte, na Mata Sul, no agreste meridional do nosso estado, e a gente tem que cada vez mais dar atenção às escolas, ao ensino básico, para a gente estar implementando matérias importantes como a robótica e, como eu disse também, uma matéria que deve ser implementada é o ensino básico para o aluno estar aprendendo Excel, a mexer no Word, que isso é muito básico e é fundamental para o futuro, para a inserção no mercado de trabalho. A gente viu nessa pandemia uma explosão absurda aí do futebol de várzea. Não sei se você acompanha aí Ney Silva, esse pessoal aí que narra jogos do pessoal do futebol de várzea. Inclusive, o meu pai é jogador de futebol, se aposentou cedo porque operou o joelho e virou uma realidade de muitos jogadores também. Jogadores que eram jogadores profissionais, acabaram de uma maneira, né, não seguindo a carreira profissional e foram para o futebol de várzea. Poderia existir uma regulamentação aí nesse sentido em relação ao futebol de várzea no estado, que está muito forte. Existe algum incentivo aí governamental? Poderia ser destinar emendas, alguma coisa? Com certeza o esporte deve ter toda a atenção do poder público. A gente sabe que o futebol, principalmente, que a gente tem uma cultura aqui no Brasil do futebol. Eu mesmo amo futebol, adoro o meu time. Então, torce para que time? Torço pro Náutico. Pro não Náutico? Tá muito bom das pernas não, mas Meu pai era jogador do Náutico. a coisa boa, Raniel. Foi Que jogador bom. nos anos 80, 89, por aí. Então foi na época boa. Jogou Na com o época Baiano boa. ele. Mário Tilico, com o Diogo Tilico, Sim. nessa época aí. Que bom. Tem 3 pernambucanos lá. Ele chegou a ganhar 3 pernambucanos, mas aí teve quebrou o joelho lá em Portugal, aí parou com 28 anos de idade.
É uma Então, pena. tipo, isso virou uma realidade de muita gente. De muitas pessoas que queriam seguir essa vida de jogador e não conseguiu. E estão vendo no futebol de várzea um novo caminho. Porque está tendo grandes bancas de apostas por trás desse tipo de jogo que financiam esses jogadores, que muitas vezes é o sustento e o emprego dessa galera aí. Mas eu acho que o Estado ainda não está olhando para isso. Eu não sei se você aí, como deputado, aí tem uma visão diferente. Verdade. E o futebol de várzea, sem falar do instrumento de socialização dos jovens, porque muitas vezes tiram as crianças das drogas, das ruas, de estar fazendo de repente alguma besteira, e não, eles estão espalhando alegria, estão jogando bola, estão fazendo o que eles gostam realmente, e a gente sabe o quão é importante para as crianças não só o futebol, mas o esporte como um todo. Então deve ter todo o aparato do poder público, todo esse olhar carinhoso através do futebol de várzea e, principalmente, está oferecendo as condições necessárias para que os meninos possam ir nas peneiras do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, possam se transportar com segurança para ir através, fazer essas peneiras, fazer os testes e entrarem, por que não, nos times, realizar esses sonhos que é serem jogador de futebol, porque sem dúvida nenhuma a gente vê ao longo da história, não só do Brasil, mas mundial, quantos meninos que iam estar na rua e que o futebol da várzea tirou e fez esses meninos virarem grandes craques, grandes jogadores. Eu tenho no meu partido, o PP, a honra, a gratidão de ter conosco o ex-jogador Carlinhos Bala. E Conheço. ele conta pra gente que teve uma infância difícil, que foi muito complicado, tinha que muitas vezes abdicar de muitas coisas, o pai dele, a mãe dele, para pagar o transporte para ele ir treinar, tinham que abdicar às vezes até de comer, e ele virou um grande craque, virou uma referência no futebol pernambucano, nos 3 times do estado de Pernambuco. E quantos Carlinhos Bala ficaram para trás, desistiram, porque não tiveram como ter o acesso para se transportar, para ir para as peneiras do clube. Muitas vezes também não receberam as atenções necessárias para lapidar essas joias. Então a gente tem que dar toda a atenção, todo o aparato, todo o transporte para que essas crianças possam se deslocar e fazerem o que elas amam, que é jogar bola. Então a gente tem que valorizar isso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas a pergunta que eu queria deixar para você aí no final seria essa. Por que o pessoal aí que está nos assistindo, principalmente aí do Brega Bregoso, da página aí do Brega Bregoso, por que o pessoal do Brega Bregoso teria que votar no senhor, em Lula da Fonte? Senhor não, rapaz. Senhor que pelo lugar onde está, né? O jovem senhor. Veja, por que votar viado, em Lula da Fonte? o povo pernambucano pode esperar por parte do Lula da Fonte muito empenho, muita dedicação. Eu acredito que eu estou pronto para dar minha vida lá em Brasília, e a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, quando o povo pernambucano me colocar na Câmara Federal, eu vou arregaçar essa chance com unhas e dentes, vou dar a minha vida. O povo pernambucano será o meu ofício, será o motivo da minha vida, e eu quero contribuir para que meus filhos, meus netos e os filhos e netos dessa geração que aí está hoje possam crescer num Pernambuco melhor, num Brasil melhor. Então, podem esperar fazer política os 4 anos do nosso mandato, não só em período de eleição. A palavra política às vezes é associada a coisas ruins, principalmente na nossa geração de jovens, mas quando um jovem, uma pessoa de bem, escolhe se abster do processo democrático, ela está escolhendo o lado do opressor e não do oprimido. Ela está dando direito que outras pessoas decidam por ela, outras pessoas que vendem seu voto, que fazem uma prostituição política, e eu estou pronto para dar minha vida, para dar meu sangue lá na Câmara Federal, lutar pelo povo pernambucano, porque esse é o meu maior objetivo, é o meu maior propósito, é estar inaugurando vida na vida das pessoas, estar transformando realidade, estar buscando contribuir da melhor forma possível, claro, me colocando à disposição do povo com muita humildade, com muito respeito, sobretudo
querendo oferecer dignidade às pessoas, porque eles não estão pedindo nada demais, estão pedindo dignidade, estão pedindo políticos sérios, e é nessa linha, é nessa proposição que eu quero ser o deputado de todos os pernambucanos na Câmara Federal, do litoral ao sertão do estado de Pernambuco, sem distinção, representando todas as classes sociais, buscando resolver e solucionar os anseios dos que mais precisam, sabendo quais são os problemas do nosso estado, porque a gente tem que conhecer do litoral ao sertão, tem que conhecer a zona da mata, tem que conhecer o agreste, conhecer a região metropolitana, e eu me preparei ao longo da minha vida toda para estar enfrentando esse processo democrático, e eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou pronto para representar Pernambuco na Câmara Federal e, humildemente, eu peço o voto de todos que nos assistiram. Agora, no próximo dia 2 de outubro, se puderem digitar o 1100 na urna, eu garanto que não vão se arrepender. O meu compromisso será não só agora, mas ele iniciará no dia 1º de fevereiro de 2023, quando eu estarei lá na Câmara Federal, graças aos pernambucanos e pernambucanas que me colocarem lá, e também aos que não votarem em mim. Eu serei o deputado de todos, principalmente. Então é isso. Gostaria de agradecer a sua presença, a oportunidade por ter vindo aqui, ter tido um tempinho aí nessa campanha para ter vindo aqui para falar um pouco aí sobre política. Me desculpe aí se eu não entendi alguma coisa, mas ficou muito esclarecido aí pelas suas palavras, deixou muita coisa esclarecida aqui para as pessoas que não entendiam. Muito obrigado, Lula da Fonte, que você possa torcendo para sua eleição e que a gente possa aí, cobrar para você em Brasília aí ano que vem aí. Eliabe, só tenho a lhe agradecer pela oportunidade, agradecer a todos os amigos, essa grande equipe que compõe o Brega Bregoso, e dizer que eu chegando lá, as portas do meu mandato, as portas do meu gabinete vão estar sempre abertas para vocês, para a gente estar sempre sugerindo, estar dialogando, estar buscando realmente contribuir com a vida do povo pernambucano, contribuir com o brega funk, contribuir com os jovens periféricos e com as pautas sociais que são tão importantes para a melhoria da nossa sociedade. Me coloco inteiramente à disposição de cada um de vocês, agradeço o espaço e espero voltar aqui brevemente, se Deus quiser, eleito pelo povo pernambucano. Obrigado, candidato. Pessoal que viu hoje o Bregoso Cast, muito obrigado. Segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, ativa lá o sininho, que hoje foi esse candidato aí, Lula da Fonte, um candidato jovem que está aí com suas propostas de melhoria para o nosso estado.